Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula com vocês aqui, Paulo Brainer, 8º ano, a aula de número 11. Então vamos lá. Primeiro vamos para a hora da correção da aula anterior. Então, primeiro, observe atentamente a imagem. Que dança brasileira observamos na ilustração? Então, observando bem, né? Se você assinalou a letra C, maracatu, está correta. Segundo, preste bastante atenção na frase e encontre a alternativa correta. Que tipo de dança é representada na charge do André Abreu? Se você marcou a letra A, carimbó, está correta. Terceiro, identifique a opção verdadeira de acordo com o que já foi mencionado na aula. O maracatu é uma dança tradicional muito comemorada no Brasil. Na região, então em qual região é comemorada? Se você assinalou a letra B, Nordeste, está correta. Quarto, de acordo com a aula, as danças brasileiras surgiram. Se você assinalou a letra D, da fusão da cultura europeia, africana, indígena e árabe, aliada às manifestações oriundas do próprio país, está correta. E o quinto e último, quais são as danças que são consideradas danças brasileiras mencionadas durante a aula? Localize a alternativa verdadeira. Se marcou a letra B, samba, maracatu, frevo, forró e carimbó, está correta. Então vamos para a aula de hoje, o tema central, que é sobre escultura barroca e sua importância. Aqui a gente vai especificar mais a parte da escultura, né? Mas vai ter momentos que a gente vai citar também a pintura barroca, a arquitetura, né? Como vocês podem observar nas imagens, tá bom? Então, nesta aula vamos destacar as principais características do barroco e sua importância também no Brasil até os dias atuais. Então, observem bem. Primeiro a gente tem que entender o que é a arte barroca, né? A arte barroca era uma arte voltada para a parte religiosa, por exemplo. Era uma arte voltada para temas religiosos, por exemplo, a Virgem, os 12 apóstolos, a vida de Cristo, né? Crucificação, e também tinha a questão de anjos, tá certo? Então eram temas bem elaborados, assim, temas bem explorados naquela época, que eram os temas religiosos, tá? Então observem bem a questão das cores, né? Eram cores bem marcantes, né? bem intensas na arte barroca. E na figura 3 podemos destacar a parte da escultura e a arquitetura, né? Ao mesmo tempo. Então, a escultura barroca, né? Podemos citar alguns exemplos ali na figura 2 e 3. E o que é a escultura barroca, né? São as estátuas que estão sendo representadas através dos temas religiosos. Elevou a arte à intensidade da perfeição. Além da escultura, o estilo barroco ele influenciou a pintura, como eu acabei de falar antes, a arquitetura, a música e a literatura. Então, esse movimento foi impulsionado pela Igreja Católica e integrou a Contra-Reforma na arte. Ou seja, estavam acontecendo várias coisas, né, crises, né, dentro da questão religiosa, né, entre católicos, né, e o protestantismo e tudo mais, né. E você tem um contexto histórico aí. O barroco ele
de uma certa maneira, né, ele resgatou, né, certos valores dentro do nosso país, né, nosso país que se deparou com o novo, assim, nossa, e vivíamos em um período ali praticamente dos primeiros, né, as primeiras civilizações, né, o surgimento ali do Brasil, né, estava criando ali a identidade brasileira ali naquele período. Então o barroco ele veio ali para dar um up ali, né, uma certa elevada ali, e com os seus temas religiosos. Foi muito importante para a arte do conjunto da obra, né, ao todo. Então a finalidade do barroco é o quê? O objetivo central era reforçar a crença dos católicos da maneira mais convincente possível. Na escultura, o barroco ele afetou de maneira direta os objetos. Fica evidente o melodrama nas cenas religiosas, né? Você pode ver ali as cenas trágicas ali, né? Aquele contexto da fé, né? Todo o drama, né? A dramaticidade, o espiritualismo, tá? Então as questões espirituais também eram bem evidentes ali, né? Na questão religiosa. E mais de tudo a perfeição estética, então, né, a beleza, né, da anatomia, né, e tudo mais. Embora o Renascimento ela tivesse superado o Barroco, mas assim o Barroco ele tem as suas contribuições também. Foi muito importante, um período muito importante para a arte e para a nossa história, né, a identidade brasileira. O barroco e suas características, né? Então sabemos que o barroco não é um estilo criado aqui no Brasil, né? Mas só que adotamos características dentro do barroco, né? Por exemplo, cada local ela vai se adequando a determinados tipos de artes ali, né? E o barroco ele teve suas características ali se adequando com a sociedade, né? A nossa sociedade foi praticamente influenciada por estilos europeus e tudo mais. E é isso aí, vamos lá. Então vamos destacar as características gerais. Religiosidade e forte conteúdo emocional. Então o barroco ele explorava muito essa questão, temas religiosos e o conteúdo da emoção, né? Então quanto mais você utilizasse a emoção, ela tinha uma forte ferramenta ali, né? Era o oposto à razão, né? Era mais um conteúdo mais emocional ali. Evidência da violência e do drama, tá? Então, por exemplo, vários momentos em que Cristo, né, está sendo chicoteado e tudo mais, aquela cena ali dramática e tudo, né? Mostrando também a violência e isso também despertando em você, né? Estimulando o teu lado emocional. Então isso é uma característica do barroco. A combinação da escultura com a arquitetura, tá? Então vocês observaram logo nos primeiros slides, né? Eu mostro a parte do apóstolo, um dos apóstolos, junto com a igreja. Então mostra o que? A combinação da escultura, que no caso são as estátuas, com a arquitetura, né? Que é a morada, né? E tudo mais. A necessidade de demonstrar a exuberância das cenas religiosas e a imposição ao observador do cenário bíblico, tá? Então observe, né? Dá para observar bem as cenas religiosas ali na questão da pintura e tudo mais, e que tudo tem a ver com o contexto bíblico e tudo, né? Eles quiseram criar o espetáculo, criar a imagem mesmo, né? De forma representando ali, né? O texto bíblico. Então o que tinha ali no texto bíblico eles quiseram representar através das imagens, através das esculturas, através das estátuas. E é isso. E também, né, fala sobre os efeitos extravagantes com fortes curvas e decoração luxuosa, né? Por exemplo, se você for entrar dentro de uma igreja, né, uma igreja antiga, uma igreja barroca, você vai se deparar com uma quantidade, uma diversidade
exuberante, né, a beleza da pintura barroca naquela época. E o barroco no Brasil, né, as manifestações do barroco chegam ao Brasil no século depois do início na Europa, né, entre os séculos 18 e 19. A escultura é uma mistura da influência portuguesa, italiana, francesa e a espanhola, tá certo? A figura 1 mostra a escultura, né, a estátua de Cristo, né, na hora que ele vai ser levantado, e na parte ali da figura 2 podemos notar ali a igreja junto com os 12 apóstolos, né, que são temas religiosos que caracterizam bastante o estilo barroco. Os principais representantes brasileiros, né, o Aleijadinho, um dos grandes escultores de Ouro Preto, em Minas Gerais, e também o mestre Valentim, tá? Que lá no Rio de Janeiro. Vocês observem bem, né, as esculturas desses grandes artistas representantes brasileiros, né? São alguns dos diversos escultores barrocos e artistas barrocos da época. Então, recapitulando, né, falamos sobre a escultura barroca e sua importância, a escultura barroca e a finalidade dela. Falamos também sobre o barroco e suas características, né, as características marcantes. Falamos sobre o barroco no Brasil e os seus principais representantes brasileiros. Então é isso, aqui são as referências para a realização do material, as fontes de pesquisa. Está todo o material aqui para que vocês possam fazer uma pesquisa depois, tá? E é isso aí, até a próxima, pessoal. Obrigado por tudo, valeu e fui!